Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Vocês estão animados? Espero que sim, já que você voltou aí, eu interpreto que você está animado para continuar estudando a palavra de Deus, animada. Atos capítulo 10, parte 4, episódio de número 821, 10ª temporada. A gente está vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, nessa jornada fantástica. Excepcionalmente aqui, estamos meditando sobre Cornélio, sobre Pedro, sobre esse evangelho que começa a ser espalhado ali entre os gentios e tem sido bênção demais. Seria como o som da trombeta do evangelho no mundo não cristão. Leia o capítulo 10, depois vem para cá, escuta todos os episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, enfim, em tantos distribuidores, praticamente todos, no iVox, em muitos e muitos lugares você encontra esse trabalho, que já estamos no 10º livro da Bíblia, tem sido joia demais. Vamos lá? Leia o capítulo da Bíblia e vem para cá, para a gente meditar no texto bíblico. Veja que houve uma assembleia representativa. Vamos lá? Cornélio, seus parentes, seus amigos próximos, provavelmente alguns deles soldados devotos, Pedro, seus irmãos de Jope, os diferentes estados de espírito, indagação pela verdade, perplexidade quanto ao dever, ao que deveria ser feito. Era o desamparo do mundo gentil bem exposto na saudação de Cornélio. O senso de escuridão, a necessidade espiritual são uma tentação para os homens, para adorar os homens em vez de Deus. A falsa igreja aceita tal adoração. A verdadeira diz: levanta-te, eu também sou homem como você. E a luz de Deus, a única luz verdadeira na qual as diferenças são removidas e as bênçãos são reconhecidas. Pedro traz à luz seu preconceito judaico e este desaparece. Cornélio traz à luz seu desejo de conhecimento e igualdade com todos os filhos de Deus. E este é abundantemente satisfeito. E assim, nas controvérsias dos homens que se reúnem diante de Deus e ouvem a sua voz, tudo ficará bem. Cornélio encontra seu redentor pessoal, a igreja testemunha, o verdadeiro evangelho, a verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade. O Espírito Santo falou pela boca de Pedro. Imagine os ouvintes reunidos na casa de Cornélio. Havia ali pessoas tementes a Deus e devotas da vizinhança. E em sua atitude, interesse e abertura de coração, nós podemos encontrar o bom homem, o bom ouvinte, a quem a palavra de Deus pode chegar com poder e a quem ela pode ser frutífera. Essas são as marcas de um bom ouvinte, das quais a gente pode ser lembrados pelo texto. Haverá o devido sentido da presença de Deus. Estamos todos aqui presentes diante de Deus. Embora essa presença não encontre expressão externa ou simbólica em nuvem, em chama, ela é percebida interiormente e agora tem no coração dos homens o seu devido efeito. O verdadeiro adorador pode dizer: certamente Deus está neste lugar. Há uma plena determinação e intenção. O grupo não se reunira conforme o costume ou meramente para agradar uns aos outros. Todos estavam determinados a ouvir o que Pedro teria a dizer. Cornélio havia despertado essa seriedade ao contar a sua visão. E aí a gente vê a devida abertura de coração
estavam preparados para deixar de lado todo o preconceito e ouvir tudo que Deus tinha para falar através de Pedro. Os de coração aberto ouvem a tudo, recebendo o que Deus envia e não apenas o que pode agradá-los ou estar de acordo com suas visões doutrinárias ou preconceitos confundidos como tais. A consciência de que o que Deus ordena terá que ser feito. O único bom ouvinte é o ouvinte obediente que avança para a vida preparado para cumprir a vontade de Deus conforme lhe for revelada e determinado a harmonizar toda a vida com os princípios que Deus anunciar. Como na parábola do semeador e da semente, o discurso de Pedro ele não faz acepção de pessoas. As condições de aceitação aos seus olhos são as mesmas em todos os lugares e para todos os homens, a saber, reverência, retidão de conduta. E isso implica que o que importa é o temor a Deus e fazer o que é certo. Mas a verdade é que são apenas as qualidades genuínas do coração, disposição real da vontade, e não associações externas nem vantagens de nascimento. São essas coisas que constituem o verdadeiro valor diante de Deus, aos olhos de Deus. Qualquer outro princípio de atuação divina diferente deste chocaria a consciência como injusto. Foi uma boa mensagem de paz, enviada aos filhos de Israel. Ele nada diz sobre a religião natural e a consciência universal, sobre os quais Paulo se debruça em Romanos. O Evangelho é preeminentemente uma mensagem de homem para homem, por um povo seleto, ministrado à raça humana. Foi difundido por toda a Terra Santa e a sua essência era bem conhecida. A essência da mensagem, a substância é Jesus, sua pessoa, seu caráter santificado, seus feitos poderosos, sua vida de perpétua beneficência, sua cura daqueles que estavam sob a escravidão da doença e da ignorância. E era manifesto aos homens que Deus estava com ele, imprimindo o selo de poder sobre seu caráter, seus atos. E havia a existência de testemunhas vivas dessas verdades. Os apóstolos foram testemunhas dos fatos do mundo físico em que o cristianismo foi fundado. Mestres cristãos, homens cristãos, agora são testemunhas dos fatos do mundo que são eternos e que interpretam os fatos físicos. A morte e ressurreição de Jesus, o sofrimento, o triunfo do amor, e aqui reside o cerne do Evangelho. Este Cristo triunfante, ele foi manifestado a testemunhas escolhidas, aos seus companheiros e associados íntimos durante sua vida terrena. E elas têm a missão de proclamar essas verdades ao povo e testificar que ele foi designado juiz dos vivos e dos mortos. Então, finalmente, meus queridos, o Evangelho tem a confirmação da profecia. E todos os que nele creem podem receber a remissão de seus pecados. E aqui está, então, um resumo útil do Evangelho. Primeiro, paz por Jesus Cristo, que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou pelos homens. Segundo, esta é uma mensagem para todos os homens, um chamado à salvação. E terceiro, seu objetivo é a bem-aventurança humana. Deus não faz distinção de pessoas, versículo 34, capítulo 10. Uma grande verdade exemplificada de fato torna-se como uma nova revelação. O que Simão Pedro percebeu na vida real, ele já havia reconhecido muitas vezes antes. A aplicação era o requisito. Diferença entre sustentar uma verdade e ser sustentado por ela. Uma condenação da autojustiça, não a pessoa, mas a sua própria justiça divina, ele respeita. A aceitação do pecador não é um favor pessoal, mas uma manifestação daquilo que é perfeito, a justiça de Cristo. Uma condenação da incredulidade na forma de desconfiança e desânimo.
Nada é aceitável em autocensuras, exceto se forem sinceras e acompanhadas de esforços ativos para fazer a sua vontade. O lema do embaixador cristão seja levando mensagem às classes degradantes de nossa própria população, ou seja, aos gentios. Um evangelho para ricos e pobres, para cultos e incultos. E essa é a nota da verdadeira igreja. Aquela que não reconhece a fraternidade universal dos homens não será a igreja do futuro. A coincidência do ensinamento providencial com o ensinamento da Bíblia. O mundo não reconhecerá nenhuma forma de cristianismo que desrespeite as pessoas. A história dos séculos passados e da igreja mostrou que um falso cristianismo, ele produz ateísmo, ele afasta as pessoas, ele repele, ele não atrai. Há vários casos importantes e interessantes, extraídos das Escrituras, das histórias das Escrituras, que podem servir para ilustrar aqui para a gente como cristãos vieram de fora do judaísmo. Foram chamados para servir o Deus vivo. E elas podem servir, essas histórias, para ilustrar essa convicção que agora chegou a Pedro. E encontrou uma sugestão bastante expressiva em nosso texto. O ponto central do seu testemunho é que o único Deus vivo e verdadeiro de toda a terra, ele esteve e está graciosamente envolvido na vida religiosa da raça humana como um todo, independentemente de quaisquer revelações especiais que lhe agradem fazer a qualquer parte da raça humana. Do ponto de vista religioso, ele é o Deus de toda a terra. E ele deve ser chamado assim, não existe outro. Nós vemos no período patriarcal Melquisedeque. A gente sabe muito pouco sobre a condição religiosa da Palestina nos dias de Abraão. E apressadamente nós dizemos que, sem dúvida, as idolatrias cananeias prevaleciam de forma absoluta, pois os cananeus estavam na terra. Mas a figura de Melquisedeque, ele salta das páginas, por assim dizer, e é introduzida na narrativa das Escrituras, como se propositalmente para corrigir as tais noções formadas às pessoas, às pressas. Abraão, ele é claramente o eleito de Deus. E a gente vê que ele foi separado do seu ambiente caldeu para testemunhar as grandes verdades da unidade e da espiritualidade divinas. Então, no entanto, ao entrar na terra prometida aos seus descendentes, ele encontra cristãos no Deus Altíssimo, presidido por um rei sacerdote, a quem Abraão ele sente que deve prestar homenagem e ofertar os seus dízimos. Então foi bem dito que quando Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque e lhe prestou reverente homenagem, isso é uma semelhança do reconhecimento que a verdadeira fé sempre receberá humildemente e prestará com gratidão quando entrar em contato com os instintos mais antigos e eternos daquela religião que o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, implantou na natureza e no coração do homem no poder de uma vida sem fim. Então, assim, no início do judaísmo, na própria vida de seu fundador e pai, nós encontramos Deus direcionando a nossa atenção para uma vida religiosa real e aceitável. E isso acontece, por incrível que pareça, fora da eleição abraâmica. Jó, na época do clímax nacional, há pouca margem para dúvidas de que, independentemente de onde o próprio Jó tenha vivido, o livro que leva seu nome representa os sentimentos religiosos da época. E o livro ele representa o homem Jó como bom, perfeito, íntegro, temente a Deus, que evitava o mal, mas ele não é judeu. Ele é um chefe árabe ou um príncipe rico de alguma cidade na distante Uz. A própria seleção de tal herói para a história demonstra claramente
a crença na piedade vital que ocorria fora dos limites judaicos. E nenhum traço da religião mosaica foi encontrado no livro. E, portanto, é evidente que o aceitável pode existir à parte da aliança mosaica. Ninaamã e Nínive, no tempo do declínio nacional de Israel. Nós colocamos esses dois juntos, mas podem ser tratados separadamente. Naamã é sírio, mas o profeta de Deus, ele não faz questão de reconhecer a sinceridade de sua religião e não exige dele nenhuma conformidade com os regulamentos judaicos. No caso dos ninivitas, eles estão arrependidos diante do Deus, do único Deus vivo, e seu arrependimento é até mesmo registrado como um exemplo para os judeus obstinados. E assim, meus queridos, repetidas vezes, Deus, nos tempos antigos, ele corrigiu a exclusividade dos sentimentos de seu povo e os forçou a considerá-lo o Deus de toda a terra. Quando nosso Senhor Jesus veio entre os homens como mestre divino, nós o encontramos também corrigindo o mesmo espírito exclusivista. Entenda? Ao abençoar centuriões romanos, aldeões samaritanos, mulheres cirofenícias, ordenando que seu evangelho fosse pregado ao mundo inteiro. E aí a gente vai ver muito aqui em Atos, ele enviando Paulo de longe aos gentios, chamando Cornélio para a comunhão dos redimidos, salvando o eunuco de uma rainha africana, e levando também Paulo a testemunhar o amor redentor, universal de Deus, na ágora ateniense e perante os tribunais romanos. Sim, nós vemos tudo isso aqui. E se Deus não faz acepção de pessoas, como a gente pode erguer barreiras onde Ele já construiu pontes? Quantas vezes nós deixamos de reconhecer a obra de Deus na vida de alguém apenas porque ela não se encaixa nos nossos padrões denominacionais ou doutrinários ou preconceituosos? Bom para a gente refletir como Deus é tremendo. Aleluia. Louvado seja o Deus de toda a terra. O Deus que está além da sua plaquinha denominacional, da porta da sua igreja. O Deus de toda a terra. Senhor, abre os nossos olhos para vermos como o teu amor ele alcança sem distinção. Tira de nós todo o preconceito, Deus. Ensina-nos a abraçar essa fraternidade do Evangelho, para que sejamos testemunhas fiéis do Teu Filho, Jesus Cristo, em todos os lugares. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome glorioso de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente volta no capítulo 11. Esse livro de Atos está demais, você não pode perder nenhum episódio. Que Deus está trabalhando nas nossas vidas através da sua palavra poderosa. Um abraço, a gente volta em breve. Tchau, tchau.